falar do Senhor Jesus. A coisa mais linda do mundo é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Pois bem, muito obrigado, viu? A você que está nos escutando. Manda um alô pra gente no zap 083991540166. Olha, vamos falar sobre a natureza humana. O que é natureza? O que poderíamos dizer sobre natureza? A natureza é a composição genética da personalidade da pessoa, ou seja, a natureza humana, o ser humano formado. Somos formados com os nossos instintos, somos formados com uma gama de coisas, né? Nós não somos uma coisa só, somos várias coisas, né? O homem, ele é um misto de maravilhoso e perigoso. Nós não temos mais medo de onça, nem de baleia, nem de dragões, mas temos medo do próprio homem. Parece que o Éden deu autoridade aos espíritos para possuírem a natureza humana e de repente uma pessoa ótima e maravilhosa, ela se torna um verdadeiro demônio do dia para a noite. O que foi que houve? Como controlar essa natureza? Pastor, o cristão tem natureza humana? Claro. O cristão não deixa de ser humano, falível, cheio de falhas, né? Depois do pacto feito entre Adão, Eva e a serpente, toda a geração sofreu com a diminuição dos anos, da vida, da inteligência e muitas limitações que não existiam no Éden passou a ter, como espinhos e cardos, trabalhos para se possuir a comida, para se ter a comida, com o teu suor comerás todos os dias da tua vida. Então o homem caiu e o inimigo, o mal, passou a fazer parte da constituição da natureza humana. Então todo o ser humano, Chiquinho, Toninho, todos têm o bem e o mal dentro deles. Não, pastor, eu sou pentecostal, da igreja pentecostal, do arco-íris celeste, a igreja do Pentecoste, do sapatinho de ferro. Não, você é humano tanto quanto os outros, falível, e tem uma natureza que ela puxa você e qualquer um de nós para o pecado. Esta luta aconteceu ferrenhamente com o nosso patriarca, nosso pai, podemos dizer assim, o apóstolo Paulo, que enfrentou uma luta, né? O cara daquele enfrentando luta. E essa batalha, essa luta do apóstolo Paulo era dentro dele mesmo. E isso fazia com que o apóstolo Paulo chegasse a esmurrar o seu corpo e dizer publicamente, né, o bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu não quero, acabo fazendo. Ou, quem me livrará do corpo dessa maldição? Quem falou isso com essas exatas palavras foi nada menos, nada mais do que o apóstolo Paulo, o que escreveu 70% da Bíblia, do Novo Testamento, né, aliás. Então, o apóstolo Paulo, que era um homem que visitou até o terceiro céu, ele tinha uma batalha com a sua natureza, porque a natureza levava ele a errar, mas ele não queria errar, e ele entrava nesse conflito medonho. Então, todos os homens sobre a terra têm esse conflito. E a natureza humana é instintiva, é hereditária, e ela tem vontades próprias. Então por isso que alguém santo tem vontade de fazer alguma besteira, é tentado, fica querendo ir voltando, porque a natureza dele é um aliado. O mal de fora tem um aliado dentro, que é a natureza humana, falível, cheia de defeitos, porque caímos da glória. Você pensou que Adão não caiu? Foi só Lúcifer que caiu da glória? Não, Adão caiu sim, mas fomos resgatados
pelo poder do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Isso tudo mostra a obra salvífica do Senhor Jesus. Porém, Cristo mesmo falou: eu não vou colocar remendo novo em pano velho, farei nova todas as coisas. Então Cristo, o nosso Cristo, Jesusinho, né, falando nordestinês, né? O nosso Cristo, ele não quis mudar o nosso contexto. Ele quis mudar a nossa natureza e disse que faria nova todas as coisas. Então todos os homens têm um conflito com ele mesmo. Às vezes estamos brigando com Deus e o mundo, mas na verdade a maioria das guerras é com nós mesmos, né, Chiquinho? Nós é com nós mesmos. Então essa batalha interior você pode vencer, e é agora que eu vou falar sobre isto. Como vencer a natureza humana, como não provocar a natureza má, e como provocar no homem a natureza boa. Já que todas as pessoas têm o bem e o mal dentro do seu coração, como vencer o mal e como fortalecer o bem? Vamos conversar neste momento na Rádio Paz e Luz, www.pazeluzradio.com, sobre este assunto, né? Como provocar a natureza boa do ser humano e como também reduzir a influência tremenda má da natureza humana, as informações hereditárias, que são muitas, né? Então poderá fugir alguém de suas raízes? Sim, poderá, desde que gere novas raízes. Isso já me foi feita essa pergunta várias vezes. E encontrei na internet uma planta que anda, por ano, ela anda em torno de 20 metros. Planta que anda, pastor? Sim, planta que anda. Ela vai lançando novas raízes, empena para frente, joga novas raízes, as raízes vão crescendo até bater o chão. Quando essas raízes crescem e batem o chão, ela anula as demais raízes e passa para cima daquela que foi gerada de novo. Nisso, né, a pessoa pode fugir da hereditariedade negativa, gerando novas raízes. Poderá alguém fugir de suas raízes? Uma árvore poder fugir de suas raízes? Pode, se ela gerar novas raízes. A natureza humana é algo tremendo, porque nela se encontra o bem e o mal. Algumas pessoas dão sorte porque receberam dos seus pais, da sua mãe, uma genética forte que faz com que eles reajam e sejam sempre vencedores. Ou seja, uma genética boa, mas mesmo tendo uma genética boa, a pessoa está sempre em conflito consigo mesmo e com o diabo, com o mundo e com a carne. São 3 inimigos principais. Veja lá no nosso canal do YouTube, os 3 inimigos do homem. Joilson de Assis. Essa natureza, ela pode ser provocada para o bem e para o mal. Como provocar a natureza boa, pastor? E como provocar a natureza má? Por exemplo, eu resolvi pegar Petros e soltar pipa na frente de casa. Vamos soltar pipa. É muito importante para mim eu soltar pipa com você. Petros, coisa boa, papai. Né? Para você ver como é importante um pai participar da vida do filho, né? Então, quando nós estávamos empinando pipa, logo surgiu várias pipas de meninos mais ou menos de 8, 7 anos tentando cortar a nossa pipa, né? E eu olhei, meu Deus, uma pipa é R$5 pronta, 5, né? E esses meninos estão querendo capar a minha. Então, como a nossa pipa estava bem alta, 300 metros, então de repente estava 5, 6 pipas perto da gente. Então eu falei calmamente e simpaticamente: afasta-se! Eu falei pelo espírito de brandura: venha, que eu dou um cascudo. Não sabe o que é cascudo não, né? Eu dou uma peteleco na cabeça, né? Venha, venha. Então, veja, eu fiquei olhando e eu cheguei para Alcione. Eu disse: Alcione, tá vendo aqueles 3 meninos?
acabaram de tentar roubar a pipa da gente. Guris, ou seja, existe algo dentro da natureza desses meninos que fazem ele pender para o mal. Em vez de eles pensar ou aprender a fazer sua própria pipa, ou juntar um dinheirinho, ir lá na venda e comprar uma pipa por R$ 5, eles preferem roubar dos outros. Isso que é? Eles estão dando ouvido a uma natureza má, uma programação genética do mal. Então é como se estivessem dois montes, né? O Ebal e o Gerizinho, o bem e o mal. A natureza humana sempre oferece o bem e o mal para a pessoa, mas alguns se encantam com o mal e seguem ele. E aí onde será ou poderá ser a perdição dele, seguir uma natureza caída, cheia de defeitos e falhas. Mas eu posso, pastor, vencer minha própria natureza? Pode, gerando novas naturezas e técnicas para manifestar uma natureza boa, né? Pastor, me fale dessa técnica. Que técnica é essa? Eu quero dizer para você que o bem e o mal habitam o ser humano, e os sentimentos, sem arrodeio, vou direto, os sentimentos é que provocam o aparecimento da natureza má do homem. O homem também tem várias coisas. Uma das coisas que eu nunca compreendi é você fazer o bem para alguém, e fazer o bem, fazer o bem, fazer o bem, e essa pessoa se revoltar contra você de uma forma terrível. Isso é, além de demônios, natureza caída dos homens, né? Agora, o que mais é impressionante é isto: é que são pessoas que não foram prejudicadas, mas para a natureza humana o bom é besta. Os maiores dominadores, os mais matadores, são sempre muito mais respeitados do que aqueles que falavam em paz. Então, existe um poder negativo dentro do ser humano. E é isso que eu quero dizer nesta noite na rádio, e para você do YouTube que está ouvindo: nós precisamos vencer alguém que tem a nossa força, a nossa inteligência. Quem é, pastor? Nós mesmos. Paulo dizia que esmurrava o seu corpo, porque não aguentava esta luta interior que ele passava. Essa luta com a natureza humana, ela é tremenda, e ela acontece, né, com todas as pessoas. Todas as pessoas têm que enfrentar a si mesmo. E às vezes essa pessoa não é nem tentado pelo diabo, é claro que ele se aproveita, mas às vezes a própria natureza tendenciosa dela gera isso aí. Por exemplo, existem naturezas tendenciosas a brigar. Tem gente que gosta de brigar, brigar, rebrigar, brigar, rebrigar, brigar, rebrigar, brigar, rebrigar, brigar, 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 rebrigar, brigar, rebrigar. Eu já conheci várias pessoas assim. Inclusive, é até perigoso você se aproximar, porque ela ou ele vai criar uma situação onde eles vão discutir com você, né? Então, é perigoso, né? A natureza do porco, que eu falei agorinha, que é aquela pessoa que é beneficiada e ela se revolta contra a pessoa sem motivo nenhum, né? Eu me lembro que já tive em situações terríveis, como, por exemplo, pessoas que eu ajudei no trabalho, na igreja, ajudei com bem-cumbas, né? Ajudei com cesta básica e paguei tudo direitinho, dei a mais, dei leite para criança. Não estou dizendo isso para exaltar, que eu faço isso toda semana, e a glória é de Deus, né? E essa pessoa querer mais, e mais, e mais, e mais, e mais, e quando não tem mais o tanto que ela quer, então essa pessoa difama, essa pessoa ataca. E em alguns casos eu fui até roubado pela pessoa que eu ajudava. Você acredita nisso? Vamos lá. Então existe como se fosse um espírito de porco, que a Bíblia diz: cuidado com os porcos. Não entrega as vossas pérolas para eles, porque eles não vão compreender, vão pisar com os pés e vão se voltar contra você e vai te despedaçar. Mas despedaçar por quê? Porque você foi bom com eles. O porco não aguenta
que você seja bom. Ele quer que você seja mal com ele, para ele reclamar, para ele falar mal. Mas se você é bom, você ajuda, é besta, é otário. E nisso já houve casos já de eu ter minha casa arrombada, né, e roubado computadores e tudo mais por pessoas que eu ajudei. Aí a gente fica, meu Deus. Quando a gente sabe, você viu aí alguém arrombando a casa? Vi. Fulano era assim e tal. Cicrano e Beltrano. Ajudei, sim. Fui besta. Para ele eu fui besta. Ou seja, isso aí é uma parte da natureza humana que nós chamamos de espírito de porco. Porque tem aquela pessoa que persegue a pessoa por causa de demônios, da natureza dela, né, por algum suposto erro que você fez. Mas tem pessoas que perseguem você porque você foi bom com ela. Então ela persegue. Isso acontece muito em relacionamento. Eu já vi relacionamento onde a mulher é boa, em tudo. Tudo que essa pessoa fazia, queria, essa mulher fazia. Era comida, era cuidar dos filhos, era amor, era cheiro, era perdão porque ele estava aos seus pulos. Mas ele não suportava em ver uma mulher tão boa com ele, então ele matou. Pronto. Espírito de porco. Então, a natureza humana, ela tem vários graus. Você pode pender para o bem e despertar o bem dentro de você. E aí você também pode despertar o mal dentro de você. Como é, pastor, que eu desperto o bem e o mal? Sim, vou dizer, tenha calma. Muito obrigado a vocês que estão mandando um recado pelo WhatsApp. Muito obrigado. Estou ouvindo, pastor. Muito obrigado. Daqui a pouco eu vou ler, viu? Tá bom? Então, a natureza humana, ela é uma mista de maravilhosa com perigosa. De repente alguém pode dar a vida para salvar um gatinho na árvore. E também alguém pode tirar a vida por causa de uma besteira. Então o ser humano se tornou meio louco, imprevisível, a tal ponto que dá medo. Você está andando na rua, vem uma pessoa ao seu encontro, você não sabe se aquilo é um leão, um tigre, um urso, um lobisomem, em forma de homem, né? A natureza humana é isso, tendenciosa para o mal, né? Eu peço para as pessoas não ligar agora, nós estamos ao vivo na rádio, tá bom? Liga depois. A Nayara, Deus abençoe, Nayara. Fátima, restauração, Fátima, Deus te abençoe. Estou ouvindo a programação, pastor Marcelo de Oliveira, João Marcelo Ferreira, Deus te abençoe. Diobedes, daqui a pouco eu falo em você, Iracimari. Então é o seguinte, existe uma luta em vários níveis dentro da gente mesmo. A cabeça do ser humano é como se fosse um campo de batalha, né? E esse campo de batalha tem que se lutar contra várias coisas. E uma delas é a natureza pecaminosa que nós temos. Quando Lúcifer entrou no mundo, ele não colocou o mal só no mundo. O mal está no mundo. O mal está dentro do homem. O mal está dentro da mulher. E aí, quem der lugar a ele se tornará secretário do demônio. E quem der lugar ao Espírito de Deus se tornará secretário de Deus. Como melhorar, pastor? Como despertar, pastor? Fala, bichinho. Como despertar essa natureza boa e como despertar a natureza ruim? Olha, a natureza boa, ela tem diversas maneiras de despertar. A natureza ruim também. Agora, preste atenção. Essa natureza, ela vai desde uma simples tentação. Tu é bem casado, né? Vai, aquela outra ali, ó, vai, faz isso, vai. Às vezes, não é o diabo. E quem é, pastor? É você mesmo. O homem se tornou meio doido, porque ele, ao mesmo tempo que ele faz o bem, ele também faz o mal. E o pior é quando pessoas boas se tornam terríveis, monstros, né? Aí tem aqui Maria, pastor, nos fala sobre o espírito de porco. Não, o espírito de porco é o que mais destaca. Ele é cruel com quem ajuda. Então, pastores
tem que ter muito cuidado. Como eu trabalho com libertação, mesmo tendo cuidado, eu já vacilei muito. Porque quando você encontra o espírito de porco, identifica o espírito de porco, você tem que tomar decisões radicais de não se misturar. Porque se você ajudar aquela pessoa, ela vai ter lá, ajuda eu sou uma coitadinha e lindinha e maravilhosinha. Aí você vai ajudar ela, avança em você, né? Como eu te falei, o cara ajuda uma pessoa, dá cesta básica, ajuda, salário, trabalho, não deve nada, é amigo, dá cesta de Natal, cesta de final de ano. Aí quando para de dar, o cara vem, arromba a casa do cara e rouba o cara. O que é isso? Né? Com armas, né? Ou seja, isso é um espírito de porco. Sabe por que ele faz isso? Porque o cara ajudou ele. É um perigo, o espírito de porco é um perigo. Vocês gostaram desse tema, foi? Todo mundo fala mais, pastor. Olha, espírito de porco, vamos falar, é aquele empregado, aquela empregada que você coloca, aí você tem que dar, vamos dizer, R$ 900 a ele, você dá 1.100. Ele falta uma vez, falta duas, você não tira nenhum desconto. Você dá todos os seus direitos, dá uma feira, uma cesta básica, uma ajuda. Ela adoece, você compra remédio. Aí, mas depois que você vai botar ela para fora, dando todos os direitos dela, ela vem, ela e o marido dela, e te mata. Esse é o espírito de porco. E ela esquece. A raiva tremenda do espírito de porco é porque você é bom. Ele não consegue. No começo, essa pessoa, ela diz: mas Chiquinha, tu é tão legal. Não, nem legal, é legal. Tu é tão legal, Chiquinha. Eu faltei e tu nem descontou deu. Eu tive doente e tu deu remédio, nem descontou deu. Oh, nada não, Deus te abençoe. É assim mesmo. Mas chega uma hora, o espírito de porco é perigoso, viu? Muito perigoso. Eu já vi isso, risco de vida mesmo. Ou seja, o cara ajudar. Ah, pastor, me ajuda, pastor, toma uma cesta básica, me ajuda a fazer um curso, aqui ó, o nosso dízimo. Ah, meu pastor, me ajuda. Aí depois o cara sai, sei que lá, e traz amigos e vem contra a pessoa. É um ódio vindo do inferno, exatamente, do inferno. O que é que aconteceu? Quando o demônio entrou no mundo, ele colocou um inferno pequenininho dentro dos homens. É um escritório. Então o homem é tendencioso. Não tem ninguém totalmente bom e também não tem ninguém totalmente mal. Nós temos uma natureza caída, né? Por isso que esse negócio de irmão ficar aconselhando irmã, ô irmã, ô irmão, irmão, tô tão carente, irmão. Tá, não tô, tá. Aí a natureza diz: vamos lá, eu quero raparigar. É a natureza danada, né? Tinha o vovô Chiquinho dizia assim com a boca murcha: a natureza reina, cuidado, porque a bicha reina. Bicho o que, vovô Chiquinho? A natureza dos homens, as carnes, elas pensam, elas se combinam. O que, vovô? É aquele vizinho que combina com a mulher do cara, aí começa a olhar, as carnes bora, não bora, depois do muro, aí tá, fura um buraco no muro, vamos, não vamos, as carnes combinam, meu filho. As carnes mesmo de bora, e outro de bora, eu tô com fome, outro eu também tô com vontade de comer. E aí acontece o mal. A carne é viva, né? Por isso que a Bíblia diz: não deis ouvido a ela, tenha cuidado. É a mesma carninha que leva você para a igreja, é a mesma carninha que você não vive sem ela, que você trata dela e pede para Jesus dar saúde todos os dias, mas ela também é a nossa carne, a nossa Eva, e ela está não está no seu senso natural. Então podemos fazer enormes besteiras, paixões, homens que deixam mulheres de 20 anos de casamento. Eu estou orando aqui pelo casal, ela nem sabe que eu estou orando ainda. A gente não entrou em contato faz mais de 3, 4 meses. Porque vocês têm que compreender também que se eu colocar sua central, não dava para atender todo mundo. Eu atendo pessoalmente. Quem vai atender sou eu, porque a responsabilidade é minha. Então, às vezes a pessoa: pastor, por que você não me atende? Ave Maria, está com raiva de mim. Não é isso. É porque por dia, tem dia que tem 400, 300 ligações.
Eu não dá para ela, assim, não dá, é 30 no máximo. Mas tem pessoas que eu marco, não, essa daqui eu vou orar. Então a mulher é uma loura linda, uma cinquentona, tem 2 filhos lindões, são 2 modelos, né? E de repente o velhinho dela, com todo respeito assim, resolveu raparigar, arrumou uma boizinha, aí ela fede, ela não presta. Isso é a carne. Isso chama-se paixão. Todos nós somos sujeitos. Eu não estou aqui julgando ou condenando ele, porque a minha função de pastor de libertação é ajudar, não é criticar. Eu não quero nem criticar religião nenhuma. Para mim, o Papa é pop, eu gosto muito do Papa, valeu Papa. Se um dia eu encontrasse o Papa, eu apertava a mão dele, até beijava na mão dele, de respeito. Valeu Papa! Vem cá, Chiquinho. Oi! Fala com o Papa, Chiquinho. Oi, Papinha, tudo bem? Posso beijar a sua mãozinha? Posso? Pode. Lá vai. Eita, a chapinha caindo. Mas o que eu quero falar nesta noite é exatamente isso, a natureza humana. Essa natureza faz o cara fazer besteira. Então o cara deixou essa mulher linda, né, bem comportada, pastor, mulher letrada, e foi pra uma quenguinha, uma putinha que só quer o dinheiro dele. Mas ele tá lá, a quenguinha ama eu. Ama nada, rapaz, de ser besta. Ela quer teu dinheiro, depois que tu tiver liso, ela vai arrumar um boizão, daquele de 20 anos. Mas as paixões cega, ele tá cego, fora a macumba, né? Tem uma jovenzinha que gosta de dar uma macumba danada. Então, a carne da gente não é totalmente sábia. Ela tem sua sabedoria. Mas como ela está mudada, então ela tem alterações. Quando Adão e Eva, estou indo para a Bíblia, pecou, a natureza das coisas de fora mudaram. E a natureza das coisas de dentro também mudou. A árvore não produzia espinhos, passou a produzir. Eva não tinha dor no parto. A Eva fazia... O guri já nascia falando: oi, mamãe, tudo bem? Senhora Eva? Oi, tudo bem. Estava esperando você. Não viu não na hora que eu saí? Não vi não, eu estava assistindo aqui a televisão aqui, eu nem vi. Oi, mamãe, tu vai cuidar dele, não vai? Vou. Por que se a cobra já nasce falando? Não, falando a língua dela, né? A cobrinha, ela não precisa da mãe para nada. A cobrinha já, ou do ovo ou de dentro da mãe, ela já sai. A mãe diz: tchau, se vira, viu? Mamãe, tchau. É a única vez que a cobrinha vê a mãe, é na hora que nasce. Ela olha e fala: tudo bem, mamãe? A mãe: tudo bem, vai-te, se virai-vos. Aí a cobrinha: tá certo, mamãe, tchau. Vai embora. Mas o ser humano, né, é muito limitado. Tem que aprender a mijar, aprender a ir pro vasinho, e depois de grande ainda mija fora do vaso. Então, a nossa natureza é a maior luta. Por isso que alguns pastores que querem ser divinos sempre estão em contradição. Porque não, eu sou santo, santo, santo. É nada, rapaz. Você tenta se santificar, mas todo mundo tem seus defeitos. E não exponha a sua natureza ao mal. Como é que expor a sua natureza ao mal? Ou seja, você não gosta de alguém, vai se expor a essa pessoa, você pode matar ele ou morrer, né? Ao sexo, né? Pastor, eu sou um homem santo, eu posso ir para a praia de Nodesmo, que eu sou um homem santo. Né? Bota uma morena pelada na frente. Não, eu sou um homem santo. Ah, tá bom, né? A não ser que você tenha mais de 90 anos, né? Com um vovô que fazia parte da minha igreja, ele dava sempre o testemunho, e a gente já sabia o testemunho dele. Ele tinha 92 anos, eu gosto muito dele. Ele morreu, né? Morreu. Mas ele chegava e dizia: olha, quando eu era novo, eu era tentado demais. E a moça estava toda rindo. Eu não podia ver uma mulher. A mulher ficava toda de olho assim. Era uma tentação danada. Mas agora eu sou um homem forte. Pode botar uma mulher pelada na minha frente que eu nem ligo. Aí os caras: rapaz, mas com 92 anos, meu amigo, pode botar uma fila de mulher que nem liga, né? A idade chegou, já era, né? Não é questão que ela é forte ou fraco, é a carne que ficou velha, né? Aí perdeu algumas potências. Então não se deve brincar com a natureza humana, nem com você mesmo. Então você não deve confiar em você.
Não deve confiar em você, porque às vezes você não sabe quem é você. É incrível isso, né? É incrível mesmo. E você pode ter um repente e não sabe por que teve aquele repente. Depois você diz, eu estava doido, era? Né? Isso já aconteceu muito comigo. E acontece com você, com todo mundo. Uma certa vez eu fui para casa da minha tia no sítio. Aí quando eu via voltando, eu errei o caminho, entrei numa fazenda. Entrei numa fazenda a pé. Oxente, que estrada é essa? De repente lá vi um jagunço, um cavalo. E uma 12 de 2 canos, serrada. Chegou, apontou a 12 na minha cara. Quem é você? Saia daqui! Aí eu disse, ó, meu amigo, desculpa aí, aqui, não vai lá para as Malvinas, não? Mas isso aqui é propriedade privada, é na outra estrada. Eu digo, você não viu a porteira, não? Eu digo, não, tem uma porteira, mas estava toda aberta. Saia, não atiro. Aí aquilo subiu um fogo. Eu digo, você não é doido, não. Saia, não atira. Eu digo, pô, atire. Você não é doido, não, rapaz. Eu tô sem arma aqui, eu tô tratando bem. Saia! Eu digo, tá bom. Eu vou sair e vou pular a cerca. E vou para outra estrada, tá bom? Você não vai pular a cerca, porque vai afrouxar o arame. Bora, rapaz! Eu disse, olha, eu não sou marginal. Eu não estou armado. Para que você fazer isso? Eu vou pular a cerca. Você não vai, não. Eu digo, eu vou. E você não me pede, não. Eu peguei, lá foi, eu subi a cerca, que eu tenho um problema num braço. E ele lá apontando a 12. E eu pulei do outro lado, bati a poeira. Disse, rapaz, respeita as caras. Eu sou um cidadão de bem. E fui-me embora. E ele ficou olhando pra mim. Quando eu cheguei em casa, eu digo, oxente, Joyce, tu tá doido, é Joyce? Aquele cara tava com a 12 de 2 canos apontando pra tu. Aí eu fiquei, é mesmo. Eu tava meio doido mesmo, ó. Passando um mês, eu fiz isso no mês de maio. Quando chegou no mês de São João, mês de junho, que aqui no Nordeste é muito forte, um cidadão inventou de passar debaixo da cerca para pegar uns gravetezinhos para fazer uma fogueira para São João. E esse mesmo cidadão deu um tiro na cabeça dele e matou, né? Aí a doutora, dona da fazenda, cobriu, o cara foi pro Rio de Janeiro, passou uns 3 dias lá, voltou, tá aqui, na mesma fazenda com a 12 para cima e para baixo. Então você não se conhece, meu irmão. Eu garanto a você que em sã consciência eu dizia, tudo bem, meu irmão, tudo bem, desculpa aí, eu vou sair. Eu não sei o que vai dar em mim. Eu não sei. Então nós não se conhecemos, bichinho. Nós não se conhecemos. Nós temos que ter cuidado. Que parece que a gente está montado num jumento brabo. E se o jumento brabo resolver fazer alguma coisa, faz. Então, essa natureza, quem é você? Quem sou eu? Nós não sabemos. A gente é filho, de neto, de bisneto, de tataraneto, da baixa da égua, lá não sei da onde. Mas aí, de repente, tem um lampião aí na tua hereditariedade, um guerreiro, e na hora manifesta essa hereditariedade, essa força genética, e você enfrenta um batalhão na tapa. Mas também, se às vezes tem um cara meio medroso, meu amigo, você corre que o pé bate na bunda. Então, por isso, vem, vovô Chiquinho, eu gosto do senhor, vovô Chiquinho. Olha, eu gosto tanto de velho. Tem uns velhos sabidos. Gosto. O que eu mais gostava era seu Batista. 95 anos, eu passava 2, 3 horas conversando com ele. E ele contando as histórias. E tinha o vovô Chiquinho que dizia, ai, meu filho, nós não se conhecemos, não. Quem faz o homem é a hora. Ninguém sabe, né? Por exemplo, a mulher bota chifre no homem, o homem vai chorar. Ah, meu Deus, levou um chifre. Mas às vezes esse mesmo homem diz o quê? Vão matar todo mundo. Então nós não se conhece, meu filho. A mulher, a pobre das mulheres sofre, fica caladinha. A outra diz o quê? Eu tô com essa faca aqui, eu vou cortar o mal pela raiz, deixa ele dormir. Ninguém sabe. Então ninguém sabe. Por que ninguém sabe? Porque existem influências genéticas inúmeras e também existe influência espiritual, né? E eu me lembro de um sonho que quando eu era solteiro eu viajava muito na maionese. Eu ia para 1700 e alguma coisa, 1800 não sei da onde. A maioria dos meus livros, né? Que pena. E quando roubaram meu equipamento, roubaram os livros digitados.
A maioria dos meus livros vem em sonhos, né? Eu sonhava e eu era o personagem, né? Eu me lembro que eu era um cidadão chamado Felipe Lorenzi no sonho, e alguém, uma moça muito linda, me levava para uma sala com 3 andares, cheio de gente. E todo mundo conversando. E eu olhava assim. Hã? E isso, tinha uma vozinha, ele parece comigo. Aí eu olhava pro outro, aí tinha um Vix lá dos peitão. Ele é forte como eu. Aí tinha um colonizador do chapéu de palha. Mas ele é corajoso. Começaram a arengar. Não, o nariz é meu, a orelha é minha. Eu digo, é por isso que eu tenho orelha maior do que a outra, porque a orelha de um e a outra orelha de outro, né? O nariz é de um, aí eu puxo, quem são vocês? Era uma casa grande, redonda, de 3 andares. Aí cada andar tinha um grupo cheio de gente, né? Tinha mulher, tinha homem. Aí eu disse, quem são vocês? Aí ela disse, a velhinha é que mais falava, Felipe Lorenzi. Aí eu digo, sim, nós somos seus parentes. Parentes? Vocês são espíritos? Aí elas começaram a conversar. Não, somos os seus parentes. E onde estou? Quem são vocês? Parentes. E você está dentro de você. Olha que sonho. Isso foi um sonho, viu? Rapaz, até hoje eu não esqueci. Aí eu digo, peraí, eu estou dentro de mim, vocês são meus parentes? Sim. Eu fiquei assim. Eu fiz um bocado de pergunta que eu não convém dizer. Eles responderam, né? Era três andares, né? E quando você morrer, você vem para um desses andares. E alguém vai estar com todos os seus parentes dentro dele. Vixe Maria, é mesmo? Aí depois desse bocado de coisa, que depois eu revelo a vocês. Então, esse sonho, eu compreendi assim. Todos os meus parentes estão dentro de mim. Pastor, mas eu tinha um avô que era um cabra safado. Está dentro de você. Mas eu tinha um doutor que era um médico que salvava todo mundo. Está dentro de você. Agora ele não domina não, mas o instinto dele, em forma virtual, em 3D, em HD, em PQD, tá tudo lá. Você é um universo constituído de diversas coisas. Mas dentro de você também, junto com esse bocado de gente, da veinha, do velhinho, do Vic, está o bem, o anjo de Deus, e está o mal. E essa casa, eu acho que é o meu coração, é a minha vida, né? Às vezes, um desses se levanta, o Vic, vai pra porrada! O Vic, e o cara, é mesmo! A outro, calma, não é assim não! E o cara entra em conflito, e a Bíblia mesmo diz, né? Que a carne luta contra o espírito luta contra a carne, para que você não saiba o que fazer. Dou um tiro, dou um murro, saio correndo, não ligo. O que eu faço? Aí uma voz, faz isso, rapaz, joga uma pedra na cabeça dele. Não, isso vai piorar as coisas. Despreze ele. A maior tapa é o desprezo. Não, bota na justiça. Não, aí o cara fica, o que eu faço? Faça o que a Bíblia manda. A Bíblia é a palavra de Deus. Não confie nos instintos. O instinto pode levar você para o vício. O cara fica viciado, não consegue largar a pedra, não consegue largar a cocaína, a maconha, porque aquele instinto, mas aquele instinto, ele não nasceu de repente. Aquele instinto leva o cara a ouvir aquelas músicas, que delícia, matar a polícia, eu vou acender, mas não vou acender agora, vou apertar, né? Vou apertar, mas não vou. Aí o cara começa a ouvir as músicas, depois faz uma amizade, e aí, velho, como é que tu vai? Tu vai bem? Meu amigo, eu tô aqui nas paradas, eu sou do comando azul, que tem vários comandos, né? Eu criei agora esse comando azul. Esse cara é fogo, meu amigo, mexeu, morre. E como é esse comando azul? Aí já começa a se envolver, mas foi a própria natureza dele que levou. Para você ter ideia, eu já acompanhei casos de homem que deixa uma mulher maravilhosa, com 2 filhos maravilhosos, para morar com a rapariga. E a rapariga liga para a mulher, oi fulana, ela que me contou, eu acompanhei esse caso. Oi fulana,
Sim, eu sou a rapariga do seu marido. E você ainda liga pra mim, é? Não, eu quero dizer pra você que eu não quero seu marido. Eu saí com ele várias vezes, ele me paga. Mas eu não quero ele. Eu não tô tomando seu marido, viu? Você tá tomando sim. Não tô. Eu não quero ele, já disse que ele não vem aqui, só vem se for com dinheiro, eu trabalho nisso. Mas, então, quando ela me contou, disse, é maldição hereditária. Vamos pedir revelação. Pedimos revelação. Era a maldição do pai dele. Aí eu disse, o que aconteceu com o pai dele? Não, o pai dele deixou a mãe dele para uma puta. E pegava os filhos e ia passear com a puta e os filhos. Como se estivesse ensinando os filhos como é que faz. Quando chegou na mesma idade, ele começou a fazer a mesma coisa. Olha, então um dos fortes aliados do mal é o próprio homem. A bateria está quase arriando. Daqui a pouco eu falo em vocês, tá? Muito obrigado pelos recadinhos. Uma das aliadas do mal é o próprio homem, né? Então, nós temos que lutar muito contra muitas coisas, mas uma das coisas que nós temos que lutar mais é contra nós mesmos. Incrível, né? Não, pastor, eu luto contra o Satanás, eu luto contra o mundo, eu luto tal, sim. Agora você vai ter que lutar contra você. Aquele ciúme que você não consegue deixar, aquela vontade de roubar. No caso, não é o caso de você, mas tem gente que não tem vontade, né? Aí hoje, quando o rico rouba, é hipócrita, não sei o que lá, é síndrome da baixa da égua. Os psicólogos sempre arrumam um nomezinho bonito, né? Para os chiques, né? Quando é um pobre que rouba, é ladrão. Quando um rico rouba, não, isso é a síndrome, não sei de que. Não, fulano rouba lápide de cemitério. Fulano rouba não sei o que lá. Não é roubar, ele tem uma síndrome. E ele vai na loja, carrega gravata, mas ele é milionário. Ele não precisa roubar gravatas. Mas é uma síndrome da baixa da égua. Não, é a natureza do roubo mesmo. Então, tem que lutar contra a natureza do mal, né? E aí, a violência, o crime, né? Ou seja, a mulher não quer mais, deixa pra lá, rapaz. Arruma outra. Não, mas eu vou matar tudinho, eu vou matar o filho, eu vou matar a mulher. Coisa do demônio. Como aquele cara que matou os 4 filhos lindos debaixo de um caminhão. E todo mundo pensava que era um acidente. Quando a mulher chega no banheiro, tá lá. Os filhos que você vê hoje, nunca mais verá. O cara matou a família para se vingar da mulher. Isso é a natureza caída do homem. O cara matar outro por causa de um celular. Que prazer tem de você roubar uma casa e roubar o que o outro tem? Que prazer tem de uma criança roubar uma pipa, né? E ver o outro guri chorando, minha pipa, e ele lá contente porque roubou a pipa do outro. O que é isso, gente? É a natureza. O que faz um homem estudar para assaltar um banco em vez de estudar para passar no concurso? Natureza. Então, um dos maiores inimigos do homem é a sua própria natureza. E a libertação começa quando nós admitirmos isso. Não, pastor, eu sou desse jeito, nasci assim, vou morrer assim, vou me lascar assim, vou ficar sozinho assim. Não. Você vai dizer, epa, tem alguma coisa errada comigo. Tem sim. Pastor, eu não consigo me apaixonar por homem nenhum. Tem alguma coisa errada na sua natureza. Pastor, eu me caso para botar chifre. Tem alguma coisa errada com a sua natureza. Pastor, eu me caso para fazer a mulher sofrer. Eu adoro ver ela chorando. Você pensa que isso é mentira? Eu já vi casos assim, do homem que tinha prazer, tinha orgasmo em ver a mulher chorando e se espedaçando, né? E o que é isso? Natureza pecaminosa em ação. A natureza do homem pode ser pior do que os demônios. Porque eu acho que se o demônio tivesse uma mãe, ele não matava a mãe. Mas tem pessoas que por causa do cigarro matam a mãe. E às vezes o pior é que essa natureza persegue a pessoa
Não por causa dos defeitos, mas por causa das qualidades. Então tem outro que não suporta o outro. Por que não suporta? Porque o outro é bem sucedido, né? Isso se revela em tudo que é religião, gente. Não pense que eu sou crentinha de Jesus, eu sou crentinha de Jesus Cristo. Não, você tem natureza, né? E tem que ter cuidado com ela. Não dá para santificar ela 100%. Só a morte pode libertar o homem totalmente da natureza pecaminosa dele. Mas enquanto ele está vivo, ele pode usar a palavra para amarrar esse jumento brabo e domar. Tu não vai fazer o que tu quer. Tu vai fazer o que a Bíblia diz. É aquela raivinha, é aquele ódio. Por que aquele ódio? Não sei. Ele te fez mal? Não. Não vou com a cara dele, não vou com a cara dela. Às vezes é a natureza, né? A natureza pecaminosa que gera tudo isso. Ciúmes, falta de equilíbrio. A natureza é um dos maiores aliados do demônio, a tal ponto que quando os demônios se apresentam, eles se apresentam em forma de animais. Por que, pastor? Os espíritos se apresentam em forma de animais, porque os animais representam a natureza humana. E aí ele está encaixado nessa natureza. Eu estou falando um mistério, hein? Quando o espírito se apresenta em forma de um animal, ele está encaixado naquela natureza, né? Se é a serpente, é naquela natureza da serpente, que é a área da sabedoria. Se é o lobo, é naquela área. Se é o boi, é na área da matéria. Então, nós tem que se policiar, como diz Chiquinho, né? Nós tem que se alimpar com Jesus e pedir a Jesus Cristo, o Deus Todo-Poderoso, que venha controlar-nos. Então, um pastor de uma igreja pequenininha, ele fica chamando a gente para pregar lá, mas tem assim mais ou menos 5, 6 pessoas. Eu já fui. Você acredita? Já preguei em igreja de 10 mil pessoas. E também já preguei em igreja de 2, 3. O marido, a mulher e a sogra. E eu chegando lá, preguei e tal. No final, todo crítico gosta de ficar no final, fica conversando, né? E o cara criticou. E tome crítica em cima de fulano, e crítica em cima de cicrano. Fulano não presta, cicrano também não. Como é fulano é pastor? Não sei o que, eu só ouvindo, né? Eu disse, meu Deus, como é que eu vou orientar esse homem? Que ele acha que ele é maior do que os cabas tudinho. Que a igreja fulana não vai pro céu porque guarda o sábado. E a igreja cicrana não sei de onde é batismo por aspersão. E não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu digo, olha, sua igreja tem 5, 6 pessoas. Pelo jeito, brincando, ele riu, né? Pelo jeito vai somente as 5. Nem eu, porque eu não sou daqui, eu vim só pregar. Aí ele, eu digo, olha, os defeitos dos outros não aumentam a nossa qualidade. Vamos olhar para esses caras, não para ver os defeitos dele. Vamos olhar para esses caras para colher deles algum fruto de sabedoria, para usar em nós mesmos. Então vamos olhar com um olhar de aprendiz, não para aprender alguma coisa que nós achamos ser ruim, mas para aprender coisas boas e aplicar na nossa vida. Maria, fale mais sobre o espírito de porco. Não, eu falei. É uma das naturezas que Cristo revelou. Quando Cristo disse, não deis as vossas pérolas aos porcos, ele estava mostrando uma das maiores manifestações de natureza humana, que é a natureza do porco, né? É aquele ser humano, como meu pai, preste atenção, meu pai tinha um sítio, meu pai gostava muito de sítio, eu também gosto, e ele pedia empréstimo e ele mesmo fazia o trabalho para ver se ganhava, né? E ali meu pai cavou, lá no sítio tinha água muito saguada. A água era tão saguada que se o maribondo viesse, pum, desmaiava e morria. Aí meu pai fez uma reza, uma oração forte, e eu me lembro, eu tinha 10 anos. Aí eu, meu pai, papai, ô papai, o senhor vai cavar outro buraco aí? Eu vou cavar. O Banco do Nordeste está patrocinando, eu vou cavar. Mas já tem água sagada ali, sagada acolá. Do vizinho água sagada, do vizinho de trás água sagada, o vizinho da frente água sagada.
Aí meu pai, Deus pode mostrar água doce. Ah, rapaz, que coisa maravilhosa. Eu nunca esqueci disso. Aí meu pai tinha umas orações que ele orava assim. Eu ficava, gente, que eu até eu ficava observando. Eu quero até um dia aprender, que Deus me revele que oração era aquela. Eu não sei se era uma espécie de oração ou é porque ele queria falar baixo e ficar chiando. Mas eu fui uma vez pro sítio e ele lá. Amém. Eu digo amém. Vai dormir, Joilson. Vai dormir, viu, papai? Pensa, papai. Deus te abençoe. Pensa, papai. Deus te abençoe. Pensa, papai. Já Deus te abençoe, rapaz. Vai dormir. Sim, senhor. E eu dormi. Aí de manhã eu fui abrindo os olhos. Sítios, passarinhos. Ai, oh, coisa linda. Me lembro como fosse hoje. Engraçado como tem coisas que as pessoas me falam, né? Há 2, 3 dias atrás, eu não me lembro. E tem coisas de 10 anos que eu me lembro. 10 anos o quê? Eu tinha 10 anos, hoje eu tenho 45, então 35 anos, né? Cadê meu papaizinho? Papai! Quando eu vejo o Petra, eu me vejo. Aí, papai! Aí, não vou dizer o meu apelido. Se eu disser, todo mundo pega. Aí ele me chamava de uma palavra carinhosa. Oh! Eu digo, Aí quando eu cheguei lá, e aí, papai? Aí ele disse, vou cavar aqui, vai dar água doce. É? É. E ele começou a cavar. Tá, para uma semana, 2 semanas, 3 semanas, 4 semanas. Deu água! E eu experimentei a água. Foi um dos primeiros. Papai, água é doce. Então na região, com vários açudes, tinha uma matança que matava 20, 30 bois por semana. E todos tinham água salgada. Só no meu pai tinha água doce. Aí meu pai começou a contar para todo mundo. Ah, rapaz, graças a Deus, Deus seja louvado. Antigamente crente eram uns extraterrestres, né? Meu pai era crente, sempre foi crente, meu avô também, né? Minha mãe sempre foi católica. Minha mãe é católica, Deus abençoe minha mãe católicazinha, em nome de Jesus, amo muito ela. Então, meu pai, graças a Deus, aleluia. E os caras, Ave Maria, que foi Joé? Joé? Que foi? Não, eu achei água. E achei água doce. Não foi? Opa, ia dizendo meu apelido. Aí eu digo, foi, tá doce a água. Aí todo mundo foi lá beber. Beber água. Eita, água doce. Opa. Aí o vizinho de lado, outro vizinho, disse, Joel, tu dá pra dar água pra nós, que nossa água toda é salgada. Meu pai disse, água é de Jesus. Pode entrar, pegar e beber. Que quando você tirar, Deus dá mais. Aí tanto o vizinho do lado esquerdo, o vizinho do lado direito e o vizinho de trás. Da frente nunca pegou, né? Pegavam água lá na gente. E meu pai, olha, eu vou deixar um buraquinho aqui na cerca, é só você passar e pode pegar à vontade, viu? Obrigado. Aí pronto, aí passou uma semana, passou 2. Aí um dia a gente chegou tarde. Aí meu pai foi lá e disse, vou pegar água fresca. Aí pegou água, a gente bebeu, água doce, água boa, água mineral. Aí de manhã a gente foi lá no açude. Meu amigo, os caras pegavam água, era tanta urina, tanta fezes, e defecavam dentro da água. Tinha uma fezes lá boiando, boiando. Aí a gente bebeu água daqui, foi, papai? Foi, eu peguei água daqui ontem de noite, não vi não. Eita. Aí pronto, ninguém bebeu a água dali. Parecia que tinha umas 50 pessoas defecando e urinando ali dentro. Escolheram o açude que meu pai fez para defecar dentro. Até que meu pai ficou com muito desgosto e vendeu a fazenda, né? Essa é a natureza humana. Mas isso não começou ontem nem hoje. Agora ela está piorando. Porque com o passar do tempo, a Bíblia diz que o homem do fim é irreconciliável, sem afeto, sem amor, sem mais apegado aos prazeres do que pegado à fé. Tem aí as características do homem do fim. Deixa eu pegar aqui.
Então, naquela época, isso aconteceu com Isaac, né? O homem do fim, características do homem do fim. Deixa eu colocar aqui. Homem do fim. Tá na Bíblia, né? Você pode mandar um WhatsApp para mim, né? Deixa eu ver aqui, característica do homem do fim. Sem afeto, né? Deixa eu ver aqui. Hoje é muito difícil fazer um acordo com a pessoa, né? E tem gente que é doido para fazer um acordo com a gente. Vamos fazer um acordo, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Aguarda um pouquinho, viu? Muito obrigado a você que está nos ouvindo pelo YouTube, né? Sem afeto, irreconciliáveis. Hoje é muito difícil. Não existe palavra, você assina um papel e o cara vem e quebra o papel. Se eu não me engano, é 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, mostra que essa natureza que eu estou falando, ela vai se amplificar. Vamos nos tornar uma Gadara. Que os demônios gostavam muito de Gadara, porque os homens de Gadara, eles valorizavam totalmente as coisas e não valorizavam as pessoas. O homem de Gadara era capaz de atropelar um motoqueiro, em vez de socorrer o motoqueiro gemendo no chão, ele ia olhar se o motoqueiro quebrou o para-choque. E se o motoqueiro quebrou o para-choque dele, ele vai lá, o cara lá tá, ai, meu pé. Aí ele ainda dá um chute na cara do cara. E olha, eu acredito que tá assim. Eu sei que tem muita gente boa, mas os homens estão ficando com a natureza mais difícil e contra a religião, sem respeito com a religião dos outros, sem respeito com a Bíblia, com Deus e consigo mesmo. Então, a natureza do porco e das demais áreas da natureza humana, a do porco é a mais perigosa, porque você às vezes não consegue imaginar que o cara é um porco. A mulher ligou para mim: pastor, eu digo sim, eu posso lhe contar uma história? Eu agradeço a todos vocês que mandam um zap para mim, muito obrigado, viu? Olha, o sargento Márcio está aqui, aí eu gosto demais quando você manda a sua opinião. Eu gosto de ouvir, pastor, eu assisti um vídeo, é assim, é o que eu gosto de ver. Tem gente que compreende tudo. A mulher: pastor, o senhor tem um tempinho para me ouvir? Eu posso lhe contar uma história? Eu digo: pode. Pastor, eu tinha um sítio. Aonde é esse sítio, irmão? Na Baixa da Égua. Sim. Ali, de lá de onde o vento fez a curva, pertinho onde Judas perdeu as botas. Sítio bom, pastor. Aí, meu marido estava doente, eu também. Aí a gente pegou. Tinha um rapaz lá e chegou para mim: dona Maria, se a senhora fosse mudar, bote eu no sítio, porque eu tô lascado, tô passando fome, eu não tenho emprego, lá em casa não tem nada para comer, eu tenho um bocado de filho, dona Maria. Se a senhora for morar na cidade, deixa o sítio que eu tomo conta. Aí ela falou com o marido disse: olha, vem cá, eu vou lhe dar uma feira todo mês. Agora não é uma feirinha assim de 50 centavos, não, 50 reais não. Vou dar uma feira, 500 reais, 1.000. Você tem muitos filhos, e vou lhe dar um salário mínimo. E o que você plantar é seu, e o leite da vaca é seu. Só não é a vaca. As minhas vacas são minhas. Mas o leite da vaca você pode beber, pode vender. Os frutos pode comer. Eu vou lhe dar um salário mínimo em uma feira boa. Ô, seu fulano, eu tô emocionado. O senhor parece com Jesus Cristo. Ah, graças a Deus. Então foram morar na cidade, o cara fazendo tratamento, e a mulher lá, e o cara fazendo tratamento, e a mulher lá. Ele ligava: oi, tá tudo bem na fazenda? Tá tudo bem. A vaca tá dando leite? Tá. E a outra pariu, tem tanto leite que eu tô vendendo. Venda, meu irmão, não se perca não. Obrigado, viu? Olha, eu tô botando na conta aí o seu salário e também a feira. Ah, muito obrigado. Tira aí no caixa eletrônico ou no correio, tá bom? Ah, muito obrigado. Isso, passou-se o tempo. Quando chegou um tempo, a marido recuperou. Aí o marido disse: mulher, vamos voltar para a fazenda que eu quero respirar. De manhã quero ver o passarinho cantar.
Tá, vamos voltar para a fazenda. Alô? Oi. Olha, a voz do cara já. Sim. Olha, desocupa a casa, porque eu e meu marido, a gente vai voltar para a fazenda e ele já está bom, graças a Deus. E você continua trabalhando na fazenda. Agora desocupa a casa, a gente paga um salário, você paga um aluguel aí, tá bom? Não, não tá bom não. Tá errado, viu? Errado? O que foi? Não quero falar com a senhora, fale com o meu advogado. Aqui, ó, o número dele é 888 se lasquei, ligue lá. Pronto. Qual o número? 88 se lasquei, ligue lá. Ah, ok. Ela ligou para o advogado. O advogado disse: olha, o tempo do meu cliente de trabalhos com as horas extras, porque não tem livro de ponto, dá tantos R$1.000. Ele só vai sair da casa se a senhora dê tantos R$1.000 a ele. Mas é quase o preço da fazenda. Não importa. E outra coisa, ele mora lá, ele tem direito a ter uma casa lá, e entramos já com uso capião. Uso capião? Aí ligou pro cara: mas seu mané, que é isso? Olha, a senhora é uma mulher imbecil, viu? Porque a senhora está querendo que eu sofra com meus filhos. A senhora é uma mulher muito má, é muito ruim. E o advogado vai entrar quente na senhora, viu? Então o marido dela foi lá, entraram com o carro. E o cara: sim, diga o que é que você quer. Não, rapaz, eu quero vir morar na casa da fazenda. Vá te lascar, você não vai morar aqui mais não. Essa casa aqui é minha, você abandonou o sítio e você vai ter que pagar tantos R$1.000. Você pode ficar com a beira, a beira do sítio, uma parte do sítio, beira, aqui no Nordeste chama beira, né? Uma parte do sítio, dali para lá. Daqui para cá é meu. Eu já entrei com uso capião, abandono de terra, terra improdutiva, baixa da égua. O advogado fulano Lalau da Silva já está ali lascando. E então ela disse: pastor, o meu marido adoeceu de novo. Aí ela estava em pé de perder a fazenda, né? Não perdeu o total, mas a casa, uso capião, e teve que pagar tantos R$1.000, porque não tinha livro ponto, e o advogado colocou como se ele trabalhasse 24 horas. Ele não teve nenhuma piedade da fazendeira. O que eu quero dizer para vocês, o que é isso? Espírito de porco. E para que você e eu não fiquemos frustrados, temos que tentar, porque é muito difícil identificar essas criaturas antes dela se infiltrar e você dê a ela as suas pérolas e elas se voltem contra você. Quando isso aconteceu, eu falando com a Alcione: Alcione, o vizinho viu, fulano foi quem roubou a casa e levou todo o aparelho eletrônico nosso, da rádio, pregações, o HD com muitas palestras, até um seminário tinha dentro do HD, o teu celular com a foto do nosso casamento, primeiro encontro, foi fulano, viu eles, fulano e ciclano. Alcione falou: aquele que a gente levou lá, a cesta básica, sim. Aquele que você deu emprego a ele, sim. Aquele que veio aqui, sim. Porco, espírito de porco, né? E muita gente tem sofrido com essa natureza, né? Porque o porco, ele não sabe, ele acha que tem razão e pronto, né? O porco, ele só se dá bem com outro porcão. O outro porcão de vai te lascar, a gente vai se emendar aqui, nós vai ser resolvido. Não, peraí, fulano, né? Cobra da mesma espécie às vezes não se pica. Então o perigo está aí, que é aquela sua amiga que diz: não, fulana, olha, pastor, amigo meu aqui de Campina Grande, o cara chegou para ele: pastor, tudo bem, pastor? Inclusive respeito muito esse pastor, que ele é muito antigo, e eu cresci no evangelho ouvindo ele, né? Então ele teve 2 espíritos de porco na vida dele que lascou a ele. Esse pastor era muito próspero, ele era pastor de uma grande igreja e também ele era um empresário do ramo de imóveis. Ele tinha uma oficina, uma serralharia, marcenaria, marcenaria. E antigamente marcenaria dava muito dinheiro, hoje não dá mais não, né? Hoje é tudo de ferro.
Uma marcenaria, móveis rústicos, móveis de todo tipo. Era muito desempregado, 30 empregados, tudo direitinho. Aí chegou um cara, ele chegou no carro, o cara, eu não sei se eu chamo o senhor de doutor ou de pastor. Às vezes ser temido é melhor do que ser amado. Não, pode chamar de qualquer coisa. Sim. Não, pastor, não, doutor, não, é o seguinte, eu tenho aqui 2 guris, os guris estão morrendo de fome. Sim, pô, eu vou ajudar você, tá bom? Venha pra semana que eu dou uma feirinha pra você. Não, é porque é o seguinte, eu tava vendo essa parede aqui da sua oficina, da sua marcenaria. Eu tava pensando assim com meus miolos, minhas minhocas da barriga, as lombrigas, de assim, sem querer, querendo assim, devagarzinho, não com força, botar um fiteiro, uma barraquinha de ferro na sua parede e ficar vendendo cafezinho para os seus empregados, né? São 30 pessoas, então se esses 30 tomar café comigo, aí eu vou ter minha feirinha. Aí o pastor olhou para ele, aí viu ele com aquela carinha de Snoopy. Aí o pastor disse, tá bom. Então ele foi na sucata, comprou um trailerzinho, encostou na parede e começou a vender café. Café com bolo, café com tapioca, pão com carne. Aqui no Nordeste gosta muito disso, né? Eu também gosto demais. A gente pega carne cozinhada, bota dentro do pão com cebola e tomate. Quando o Alciano faz isso, gostoso demais. Aí ele, pronto, começou a vender, ganhar dinheiro, toma um cafezinho e tal. Como ele usava o banheiro da marcenaria, então ele disse, olha, eu uso aqui o banheiro da marcenaria, 30 homens mijando aqui, então eu vou ficar lavando. Aí o pastor disse, tudo bem, o pastor muito amigo meu. E o tempo passou. O pastor ficou numa idade, a igreja disse, olha, o senhor já está aposentado, a marcenaria, o senhor já botou os empregados quase tudo para fora, vem aqui para Portugal, o senhor vai pregar só a palavra, alugue seus prédios aí, alugue as casas e vem aqui para Portugal. Aí eles, tá bom, aceitou o pedido da igreja, né? Botou os funcionários para fora. O cara já estava com cara feia, porque de 30 funcionários desceu para 3, desceu para 4. O pastor chegou para ele, bom dia, meu irmão. Tem certa qualidade de crente que eu prefiro ser macumbeiro. Que foi? O senhor aí botou os meninos tudo para fora, estou aqui lascado. Meus meninos estão passando fome. Não, mas isso aí é do tempo. O senhor vai ter que procurar uma outra coisa, um outro lugar, né? Mas eu já decidi aí quase 10 anos. Então chegou a hora do senhor tirar esse fiteiro aí, esse negócio de ferro da parede. E muito obrigado. O cara disse, meu irmão, não é assim não, aí chamou até uma palavra, que porra de pastor é você? O que foi que eu estou fazendo com você? Você está tirando o pão da boca dos meus filhos. Mas não é isso. Eu estou fechando a marcenaria e o senhor tem que sair porque eu vou vender o prédio. E o cara disse que só comprava o prédio se afastasse o seu fiteirinho. Não é assim não, meu irmão. Tem meus direitos. E esse cara botou o pastor na justiça. E quando o pastor foi lá, o juiz, fulano de tal, direito de 10 anos na parede da marcenaria da Baixa da Égua, assim. E também de direitos trabalhistas, 10 anos. Não, ele não é meu funcionário, seu juiz. O advogado deles que é. Não é, ele nunca foi funcionário meu. Funcionário sem carteira assinada. Aí o advogado, meu amigo pastor, ele lavava e limpava a empresa toda. Não, ele limpava só o banheiro onde ele mijava. Não, e resultado, o pastor cedia ou ele não vendia o prédio e o dinheiro foi suficiente para o cara comprar uma casa, né? Hoje o cara tem uma casa olhando para a marcenaria. E tem uma coisa, se você for falar do pastor fulano, não vou dizer o nome dele aqui não, isso é um cão, é o demônio. Como é que esse demônio virou pastor? Satanás dos infernos diz que é pastor. Se você quiser levar uma facada, fale do pastor para ele. O que o pastor fez de mal para ele? Foi bom. O pastor foi bom. O que ele fez de mal para o cara foi ser bom. E a alma de porco, o espírito de porco, ele não suporta a bondade. É uma ira tão grande como se o cara tivesse matado, esfolado e roubado.
e persegue, 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 persegue. Isso é um instinto que o próprio Senhor Jesus falou. Não deis as vossas pérolas aos porcos, nem deitei as coisas santas aos lobos. Então, cuidado com os lobos da vida e cuidado com o espírito de porco. E outra coisa, temos que nos policiar para nós não sermos espírito de porco. Ou seja, isso independente de religião. Eu vejo um pastor formando outro. Quando o pastor forma o outro diz: eu sou mais santo do que o pastor que me formou. O pastor que me formou é do diabo. Ele não sabe, eu sei. Eu sou santo, ele não presta. Isso é espírito de porco, minha gente. Né? Então, na vida desse pastor que eu acompanhei, que Deus o abençoe, aonde ele estiver, tiveram 2 espíritos de porco. Esse cara do fiteiro. E o outro, que era o copastor dele, que ele pagou o seminário completo, 4 anos, pagava um salário para o cara não precisar trabalhar, só estudar. E quando o cara terminou o salário, soube que ele ia para Portugal, já deu um chute na bunda dele: essa igreja é minha. Essa igreja aqui quem manda sou eu, porque o senhor não tem a capacidade que eu tenho. Eu fiz 6 anos de teologia, o senhor só fez 4. Então isso foi 2 espíritos de porco que esse pastor, que eu estimo muito, enfrentou. Maridos, tenham cuidado com isso. E vejam as suas mulheres, que tanto se sacrificou por você. Mulher, vê o marido. O cara se lasca todinho para trazer a feira para dentro de casa. Mas quando deixamos a natureza do porco surgir em nós, a pessoa vai fazer a feira com raiva. Isso é uma merda. Fazer feira horrível. Plano cruzado, plano colo, plano não sei o que lá, plano da baixa da égua. E quando o espírito manifesta no homem, aquela mulher que ganhou a celulitezinha com os filhos que deu para ele, eu quero uma rochadinha, né? A minha mulher já está velha. E tu também está velhão? Não, quero uma novinha. Espírito de porco. Não reconhece 20 anos de serviço, 20 anos de amor, 20 anos de sexo, 20 anos de companheirismo, 20 anos de aguentar brutalidade, que todo homem tem uma hora que ele explode. 20 anos. Aí o cara pega e diz: minha ex-mulher é o cão dos infernos. Joga na lixeira. Mas às vezes ele é que está com o espírito de porco. Então temos que ter cuidado com a nossa natureza. Porque a nossa natureza, ela é boa e ela é má. Ela é boa, ela é má. A mesma mão que afaga é a que bate. A boca que beija é a que escarra. E que nós, para nós sermos de Deus, nós não podemos ter esse espírito. Não podemos. Esses pastores que mandam o pessoal para essa Coreia, para a baixa da égua, e os caras lá matam, você está errado. Não mande não. Não, pastor, porque tem que pregar Jesus, que depois vai você, saia daí, vá. Aí manda os irmãozinhos: eu vou pregar. E os caras lá vêm, eles não querem saber, meu amigo. Depois não, deixe eles livres, deixe eles ser o que eles quiserem ser. E viva nós o evangelho. Pastor, estou muito preocupado que a religião fulana de tal está crescendo muito. Tá, porque reproduz. Quantos filhos você tem? Eu tenho 1. E não quero ter mais não, que filho é coisa do diabo. Né? Então você não vai vencer nunca essa religião. Não é falando, eles estão reproduzindo muito. Né? Então, eu não como uma maionesezinha. Aí quando acaba, e o casal? Não quero filho não, que eu tenho minha cachorra. Cachorrinha, totó. Aí totó, uau, 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 uau. Engraçado, né? Que esses cachorrinhos de rico, eles não latem não. Eles miam assim. Não é uau, uau, uau. Não é. Quando eu era solteiro, eu via muita gente passeando com os cachorros no carro. Aí eu dizia: quando Deus me der minha esposa, meus filhos, eu vou passear no carro com ele. Toda vez que eu estou na minha cidade, eu passeio. Aí eu vejo Petros, Giovana com a cara no vento,
E um dia olhando para os dois botando a língua para fora. Não era para dar a língua para os outros, não era para sentir a língua, o vento na língua. E eu olhando, Pedro, que é isso? Papai, tão gostoso o vento na língua. E o cachorro, certo. Negócio de andar com cachorro, rapaz. Cachorro não é filho, não. Tem o seu cachorro, mas tem seus filhos. Mas vamos lá. Nós temos que consertar nós mesmos. O conserto começa com nós. Eu vou falar nordestinês agora. Se você entendeu, entendeu, viu, seu cabra? Sua fêmea e seu macho. Aqui, vem cá, fêmea. Vem cá, macho. Então, olha, nós temos que melhorar nós mesmos. E ter cuidado com as carnes. Que a carne é vivinha da Silva. Aí a mulher chega pro pastor. É o pastorzão teólogozão. Não é o pastorzinho teólogozinho. É o pastor grandão teólogozão. Aí começa: ai, pastor, eu estou tão carente. Meu marido me abandonou. Eu estou assim como fosse uma lagartixa subindo pela parede. E o pastor teólogozão fica: eita, é mesmo, é? É, pastor. Ai, não se preocupe, irmã. Aí bota a mão no ombro dela, vai. Ai, meu Deus, estou sentindo. Isso, meu amigo, é da pé pra carne. É. Não, pastor, eu sou teólogozão, eu sou muito forte. É, dizem que um canhão é menos forte que uma mulher. Né? Então, a carne é muito forte. Então, as carnes reinam, meu filho. As bichas danadas se combinam. Um olha para outra assim, não precisa nem falar. Mas as coisas começam a se combinar, isolar. Um olha para lá, outro para cá. Aleluia, glória a Deus. Vai se aproximando. Glória a Deus, aleluia. Então, tenha cuidado com a sua natureza. E também, por exemplo, ciúmes, explosão emocional, raiva, ira. Todos nós somos descontrolados. A gente tem que controlar pelo Espírito Santo. Espírito Santo me controla. Controla, Espírito Santo. E o Espírito Santo vai te ajudar a te controlar. Em nome de Jesus. Deus não quer te acusar. Deus sabe quem é você e quem sou eu. E Ele sabe a nossa estrutura, diz a Bíblia. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões. Então a Bíblia diz, olha, Elias era um homem santo. Não, Elias tinha a tentação deles, né? Elias tinha a tentação dele. Ele tinha as naturezas dele. Mas nem por isso Deus deixou de usar Elias. Nem por isso Deus vai ter raiva de você. Porque Deus sabe os seus limites. Agora não exponha. Não ponha diante de ti algo que te contamine, algo mal, né? Ou seja, o cara vai para aquela torcida, é o Flamengo, é o Corinthians, e o cara tá lá, é o Flamengo, é o Corinthians. Devemos procurar vitórias que duram a vida inteira. Eu mesmo sou corintiano. Você não é? Coitado. Ninguém é perfeito, né? Mas o cara, eu não gosto daquelas torcidas. Eu gosto de torcer sozinho, num lugar bem afastado, com alguns amigos meus e com medo. Vamos lá. É o Corinthians, é o Flamengo, é o Flamengo, é o Corinthians. O que é que tu quer, cabra safado? Aí começa a voar cadeira, facada, tiro. E os caras que matam na torcida não tem nenhum antecedente criminal. Ele expôs a carne dele. Se você tem uma pessoa que não gosta, é preferido que você não fale. Se você tem uma pessoa que não gosta, que tem bronca com você, não fale. Porque já vi briga começar de um bom dia. Cara, bom dia pro inimigo. Ai, te lascar, bom de uma porra. O que, rapaz? O que? O que que tu quer? Aí começa a facada e tiro. Olha, começou a dar um bom dia, né? Então, quem não gosta de você, não fale nem bom dia. Não, pastor, não faz isso não, pastor, que eu sou crentinha da igrejinha de Jesus. Isso é coisa feia, pastor, tem que falar com todo mundo. Depois fale, continue falando. E o cara metendo a faca, né? Então, é bom o cara dizer, não, rapaz, você não gosta de mim, nem gosta de você, fica na paz. Sim, pronto. Você e essa parede é a mesma coisa. Eu oro para Deus um dia converter você, não, pronto. Deixa de mentir que a gente nem ora. Expor a vida, a existência ao mal, pode ser que o mal que está dentro
seja desperto e se junte com o mal que está fora. Então vai ser 2 contra 1 e ele vence. Então não exponha. Por isso não se deve contar dinheiro na frente de ninguém. O cara, R$1.000, R$1, R$2 e o tio, né? E é incrível, existe uma energia, né? Existe uma energia. A gente está na campanha agora do tijolo, né? Eu recebi 1 milheiro de tijolo e fiquei contente. Glória a Deus, primeiro 1 milheiro de tijolo. E eu fui contar, tá contando, vamos comprar. Aí de repente a nota foi, a nota voou. Aí eu saí atrás, matando formiga. Quando eu olhei, o cara, o oi do cara. Ah, foi teu oi, não foi, bichinho? Então não conte dinheiro na frente de ninguém. Não conte quanto você ganha, porque você poderá estar despertando a natureza ruim da outra pessoa. A outra pessoa não tem natureza ruim, tá assim, taratá, papai. Aí de repente você evita de contar dinheiro na frente dele. Aí aquele animal que está dormindo, preste atenção, que eu estou falando mistério, se alimenta e acorda. Né? É o demônio em forma de natureza. É a mesma coisa, né, de muita intimidade, né? Eu conheci um casal que eles andavam sempre juntos. Era um homem, esposa e marido, né? E esposa e marido. Eles iam para tudo quanto é canto, dormir em hotel e tudo. E a mulher foi que me contou. Então, quando ela ia para a praia, o amigo via a mulher do amigo. Sabia que tinha tudo isso não. E assim por diante. E o que aconteceu? O casal trocou. Mas só que um segurou e foi embora, se ajuntaram, né? E o outro que ficou separado não se ajuntou. E até hoje, ela tem filho com 20 anos. Não, já 25 anos. Ela não casou mais. Mas tudo começou dela se expor, né? E do marido se expunha. E a mulher do outro amigo também. E os caras ficam olhando, rapaz. Preste atenção. Não, pastor, eu vou pra praia, eu sou a servinha de Jesus. Eu vou usar aquele fiozinho dental, mas eu estou em espírito. Sim, mas tá mostrando tua carne, vai estar um negão lá olhando. Aí de repente levanta o urso preto e lasca o urso branco e toma a rédea. As carnes reinam, elas pensam, elas se combinam. Vovô Zezinho, vovô Zezinho, tem muito sábio, muito sábio. Então é o seguinte, deve-se evitar expor a natureza. Você, por mais que seja moderninha, você não pode se expor ao mal, nem deixar alguém se expor ao mal. Vamos dizer, exemplo, você recebe um amigo na sua casa. Aí você vai, não, fica aqui, meu amigo. Eu vou trabalhar a semana todinha, não, você fica aqui. Toma conta dele, viu, esposa? Eu confio na minha esposa. Minha esposa é uma mulher, viu? Eu penso na mulher. Mas aí tá se expondo as carnes, meu filho. Não, pastor, é meu amigo respeitador. É mesmo, é capado, é? Isso até com mãe e pai, né? Negócio de muita intimidade com sogra, entre genro. Não, minha gente, eu não sou preconceituoso. O que eu tô falando aqui não acontece com todo mundo, mas acontece com muita gente e grande sofrimento, viu? Então não se exponha, porque você mesmo pode cair. Tenha medo das suas reações. Pastor, estou solteira, pastor. Vamos arrumar um namorado para casar. A Bíblia diz, se você não se aguenta, olha o que a Bíblia diz. Se você não se aguenta, casa. Foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era aqui do sertão da Paraíba. Aí ele foi lá para Roma, Israel e tal, né? O apóstolo Paulo disse assim, se você não se aguenta, tá se abrasando, ardendo em desejo, se arruma um namorado de casa. Cada homem tem que ter sua mulher, cada mulher tem Eu bem queria que vocês fossem que nem eu, assim, não tem mulher nenhuma pra gente sair pregando os evangelhos. Mas se alguém não se segure, que case. Será que ninguém escuta isso na Bíblia? Não, pastor, eu não tenho vontade. Eu sou uma parede. Né? Tá bom. Pois é, então a Bíblia é clara.
Mas pastor não tem. Tem. Só não tem aquilo que você quer. Aquele Brad Pitt, os homens dos peitão, grandão, bonitão, né, pernona. Tem Chiquinho. Se não tem o Brad Pitt, tem o Chiquinho Pitt. Entendeu como é a coisa? Mas às vezes a gente quer, não, peraí, pastor, eu quero, não, assim também não, eu quero assim, mas, não, eu quero um cara assim de presença, mais ou menos rico, que me sustente, que tem uma casinha básica na praia. Aí, meu amigo, aí vai demorando. Você pode casar com um cara, se o cara for interessado, você abençoa ele, ele voa com tuas asas e tem tudo isso. Pois bem, né? Tá gostando da conversa? Manda um WhatsApp para mim, tá bom? Vamos ler aqui. 2 Timóteo 3, característica do homem do fim. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Não é que você vai estar trabalhando, nem eu, numa pedreira. Pá, pastor Joair, já quebrou a pedra. Quebrei a metade, falta outra metade. Não, tempos trabalhosos. É aquele tempo que os caras não estão se entendendo mais. Né? O homem olha para a bunda da mulher, a esposa já quer divórcio. Calma, rapaz. Corrige o homem, mas não precisa divórcio. A pessoa faz 100, não faz 90, não faz 100, não presta. Então, tempo trabalhoso, porque os caras não estão se entendendo mais. Né? É aquela mulher que é doida pro cara passar a mão. Quando o cara passa a mão, ela diz, é assédio sexual. É, né? E tu tava tão perto dele para ele passar a mão, porque não ficasse mais longe um pouquinho. Tem gente que lucra até com o erro dos outros. Eu conheço gente que é doido para um pastor adulterar, porque se adulterar ele vai lá e toma a igreja. Ah, o pastor adulterou, é um cabra safado, sem vergonha. Eu assumo aqui tudo e vai ser uma bênção. Mas não é mesmo, né, irmão? É, né? Ele lucra mais com o pecado dos outros do que com a sua própria santidade. Aquela igreja que você tem naquela cidade, ó, o pastor que errou, pegou uma briga com a mulher, o cacete comeu, eu tomei. Ah, e aquela outra igreja ali que você tem naquela outra cidade? Ali a filha do pastor se perdeu com um baterista e tal, começaram a brigar, eu tô tomando conta, certo? E aquela outra ali, pastor separou da mulher, não podia dirigir, né? Vem pra mim, sim. E aquela outra ali, não houve uma fofoca que a mulher do cara, aí não se entenderam, para não sofrer a igreja, eu tô tomando conta. Mas nenhuma delas você conquistou com a sua santidade. Conquistou com os erros dos outros. É o tempo de hoje. O cara quer lucrar, nem que seja em cima do cadáver dos outros. Porque haverá homens amantes de si mesmo. Eu me amo, não quero mais viver sem mim. Homens amantes de si mesmo, avarentos, mão de vaca. Avarentos, eu conheço gente controlada. O controlado é diferente, hein? Tem gente que não joga prata no ar, não, né? Se ele vai comer um cachorro quente, ele paga um cachorro quente. Não paga 5 nem 6, não. Mas eu conheço gente também, meu amigo, que mata o cara para vender caixão. Tá lembrado da televisão? O cara tava quase, tô quase morrendo, ele aplicava uma injeção de sal, o cara morria. A família chegava chorando, não, tem uns caixão maravilhosos. Tá, matar o cara para vender caixão, meu amigo. Não viu, não? Então, avarentos, preguiçosos, presunçosos. Presunçoso é aquele cara que quer ser. Eu sou gostoso. Pô, meu. Eu sou o sabido. Eu sou o teólogozão. Aquele cara ali é o teólogozinho. Eu sou o de Jesusão. Eu sou o cara dos céus. Presunçoso, inchado, sapão. É a minha igreja que vai para o céu. As outras vão todas para o inferno. E tem mais. Deus vai começar a matar pecador. Onda no mar, doença. Parece um souza. O cara é o metido, é o cara. Aí quando olha a vida dele, era um raparigueiro. Aí virou crente e quer ser santo demais. Soberbos. A soberba mata muita gente, né? Está crescendo muito nos dias atuais. Os blasfemos. Blasfemos. Valeu, Chiquinho, obrigado. Olha, blasfemos. Acertei, Chiquinho. Acertou, pastor Joair. Fefemos. Então é o crente falando mal do católico, o católico falando mal do crente.
a vizinha falando mal da outra, e crente falando mal de próprio crente, né? A minha igreja é melhor do que a tua, porque a minha igreja não raspa as pernas. A outra diz, não, a minha que é melhor, que eu só raspo uma perna, a outra perna não raspo. Aí a outra diz, depois a minha é melhor ainda, que eu raspo só um sovaco, o outro sovaco é o cabelo batendo lá embaixo. Eu faço até uma trancinha. Então, desculpas para ser melhor do que os outros, né? Pessoas que blasfemam contra a religião. Algumas pessoas, quando brigam ou arengam ou discutem com você, vai logo dizendo, crentinho de merda, crentinho não sei o que lá. Não, respeite minha religião. Eu não estou falando mal da sua. Então você tem que exigir isso aí, porque a turma hoje, meu amigo, fala mal de pastor, fala mal de padre, fala mal de político, eles querem falar mal. E às vezes não faz nada para se levantar, né? Mas hoje o cara veio pedir minha ajuda. Pastor Joilson, eu estou precisando da sua ajuda. Sim, porque isso, aquilo outro, o senhor pode ajudar? Vamos ver. Não, porque olha, aquele pastor, aquele outro pastor, aquela outra igreja, e eu só na calculadora. Calculadora. E em 20 minutos, o cara falou de Deus, o mundo, a metade da lua e a metade dos anjos. E aí, pastor, o senhor vai me ajudar? Rapaz, eu não tenho tempo não. Olha, fala com aquele outro cara ali, peraí que eu tô com dor de barriga, eu tenho que ir no banheiro. Tchau, vem amanhã, viu? Tirei de tempo. Por quê? Será que o pastor Joilson fez certo? Pô, meu, se ele falou de todo mundo, até de quem enviou ele para mim, ele falou, quanto mais de mim. Então, para mim não interessa, eu não quero nem amizade. Não, pastor, mas o crente não pode ser assim. É muita poesia, batatinha quando nasce, esparrama pelo chão. Não, o certo é certo e você tem que se livrar do mal. Vamos lá. Blasfemo, você tem que respeitar até mesmo a religião mais pesada, não, deixa eles para lá, mano. Pastor, eu quero ser macumbeiro, seja. Pastor, eu quero ser espírito, pois não. Eu sigo a minha fé e tento ser feliz com ela, né? A causa da minha felicidade não é criticando que a gente vai subir, é aprendendo e mudando, né? Eu vejo gente criticar que não tem nada de perfeiçoação. Vamos lá. Quero ver seu comentário aqui nos vídeos, tá bom? No vídeo e o seu like. Aí diz, blasfemos, desobedientes a pais e mães. Ou seja, o cara não tá nem aí pro pai, nem pra mãe. Conheço o doutor, a mãe ficou velha, asilo. Mamãe, a senhora ficará melhor no asilo de velhos, tomando injeção de azepam para dormir a noite todinha. Quando for no final do ano, eu visito a senhora no São João e no Carnaval. Sou um homem muito ocupado. A velhinha tá certo, meu filho, muito obrigado. Uma mãe é para sem filho e sem filho não é para uma mãe. Se dane pai, que se dane filho, mãe. Não é assim não. Minha mãe tem muito defeito, tem, mas é mãe. Mãe é mãe. E não tem esse negócio de você... mãe é mãe, mesmo que ela seja o que ela tenha sido. A mãe, ela tem que ser respeitada. E o pai também. Ingratos. A ingratidão é coisa terrível, né? Coisa terrível. Ei, muito obrigado a vocês que estão me ouvindo nessa hora, viu? Eu agradeço a todos vocês. Muito obrigado a vocês que ligam para mim. Muito obrigado pelo canal Joilson de Assis. Obrigado pelo seu like. Obrigado pelas ofertas. Obrigado a vocês que mantêm tudo isso. Muito obrigado. E Deus, obrigado por dar gente tão especial para mim. Tem gente aqui que eu amo, né? Eu vou ensinar a eles e acabo aprendendo tanto, né? Então, ingratos. Pô, meu, o cara te deu uma carona pela metade do caminho, eu agradeço. As pessoas são muito merecedoras hoje. E elas querem brigar, querem arengar. Se você prejudicar ela num fio de cabelo, elas querem lascar você, querem acabar com você. Mas o sangue de Jesus tem poder. Diga comigo, o sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. Você tem que ser grato. Ingratos é o homem do fim. Profanos é aquele que profana o que é santo, né? É o profano.
Sem afeto natural, ou seja, as pessoas não têm mais afeto natural. Eu sei que é coisa de matuto, mas antigamente a gente andava no meio da rua, pensava, bom dia, dia. Bom dia, Dona Maria. Bom dia, São João. Bom dia, Chiquinho. Bom dia, pastor Joês. Como é que vai o senhor? Eu vou tirar os cabelos, o chapéu da cabeça. Eu só tenho um cabelo, aí esse cabelo é duro, aí eu passo um pouquinho de saliva, ele deita. Bom dia, pastor Joês. Eu tirava o chapéu, né? Carinha no cavalo. Bom dia, São Mané. Bom dia, São João. Bom dia, Dona Severina. Bom dia. Hoje ninguém fala com ninguém. Até dentro de casa, às vezes nem o filho, nem o pai fala. É tudo no zap. Como é que vai? Tudo bem? Tô fazendo sol. Olha aqui, eu tirar foto do sovaco. Uma selfie da minha orelha. Tal. E sem afeto, né? Natural. Afeto quando o cara olha para o outro. Bom dia, meu irmão. Tudo bem? Olha. Mas hoje é até perigoso o cara ter afeto. Se for passando uma mulher, vocês, bom dia, ela vai. Já tá jogando cantada pra mim, disse bom dia. Aí o cara fica até com medo de dar, né? Bom dia. Sem afeto natural. Irreconciliáveis. Ou seja, o cara não quer acordo, meu. Vamos fazer um acordo aqui entre nós? Não! É assim, pronto. Aí ela vai pra justiça. Por isso que a justiça tá cheia, né? Tá cheio de papel pelo tronco. Meu Deus, né? O cara não faz um acordo, que ele não perdoa um centavo. Não, você tem que me pagar R$100,21. Não, pai, toma aí R$100. Eu não vou perder 21 não, viu? Aí vai pra justiça, passa 10 anos. Aí depois de 10 anos, aí sai a sentença. Você tem que pagar R$100,21. Aí o cara, tá bom, eu pago, agora é 5 vezes. Aí o juiz diz, tá bom. Pronto. O cara, só por fazer confusão. Você tá me entendendo? Não, não era melhor se ele recebesse 90, mas na hora? Né? Não, mas eu não posso perder. E já aconteceu o caso, principalmente de funcionário. O cara, vamos fazer uma coisa aqui, bora? Bora. Você trabalhou 1 ano. Tá aqui, o dinheiro tá aqui. Não, mas olha, valia R$900. Eu tô lhe dando 850, tá bom? Tá bom. Aí recebe o dinheiro e vai pra justiça para receber mais. Ou seja, irreconciliável. Sua esposa tem defeito. Seu marido tem defeito. Dá para viver com defeito? Se você não aprender a viver com defeito, meu irmão, você não vai viver nem com você mesmo. Porque nós é cheio de defeito. Eita, natureza humanazinha danada. Nós é cheio de defeitos. Caluniadores. Como as pessoas gostam de fofocar e ver os outros se lascar, né? Tu sabe, aquela cantora separou daquele cantor. Ela tinha razão. Não tinha. Aí eu não quero nem saber, mano. Né? Aí eles se resolvam. E o cara bota fogo na fogueira. Né? Incontinentes. Incontinentes é o que? Aquele que não se segura. Aqueles que são inconstantes. Incontinentes é uma espécie de inconstância, né? É aquela pessoa assim que rapaz, olha, eu venho daqui 1h20, tá bom? Aí o cara vem daqui 1h22, o cara já não tá. Eu me lembro de um amigo meu que alugou uma casa. E quando chegava dia 3, o cara tinha que sair correndo. Se chegasse dia 3, dia 4, o cara não recebia mais. O cara, não, gastei o dinheiro que eu sou pobre, eu não posso. Nessa conversa, o cara passou 2 anos dentro da casa do cara. E ainda processou o cara para não sair. Só saiu na polícia. Então, deixa eu ver aqui. Incontinentes, cruéis. As pessoas hoje são cruéis. Né? Quer saber não, né? O cara pula na frente do carro para arrastar um celular e mete bala na senhora. Pô, meu. Aqui em Campina Grande, a empresária, o cara no estacionamento, passa o celular! E ela tentando abrir o vidro, abre o vidro! E ela com 80 e poucos anos, é lenta. Mulher, não vai abrir não! Pá! Morreu. Puxa, cruéis, né? Sem amor para com os bons. Sem amor para com os bons, já está dizendo. Traidores,
obstinados. O cara é obstinado, eu quero isso, tem que ser assim, tem que ser. Ou ela é minha mulher, ou eu mato ela. Eu mato até as crianças. Isso aí é obstinado. A pessoa é um tipo de psicose, né? Orgulhosos. Não, sou orgulhoso. As pessoas confundem autoridade com orgulho. Orgulho é uma coisa, autoridade é outra, né? Ou seja, a pessoa orgulhoso é uma coisa, a pessoa com autoridade é outra. Eu já vi muita gente confundindo as bolas aí, viu? Eu sou um bispo, eu xingo tudo que é obreiro, eu mando. Não, isso aí é orgulho. Você pode ser um líder forte e exigir as coisas sem humilhar. Mais amigo dos deleites do que amigo de Deus, tendo aparência de piedade. O cara com aquela cara de leso, eu sou leso. Deixa eu encostar o fiteirinho aqui na tua parede. Eu posso lavar o banheiro, 30 homens mijando, né? Tem que ter alguém para lavar, né? Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Isso aqui é o eco. Afasta-te. Destes, afasta-te. Amém. Pois bem, gente, a natureza humana é a coisa mais doida que existe. Porque alguém pode ser exaltado por ter matado de uma só vez mais de 1 milhão de pessoas. E alguém, né, pode ser criticado porque tentou salvar alguém de morrer afogado e acabou dando um murro para desmaiar, para salvar ela, porque ela estava se agarrando. Então, a nossa sociedade, a nossa justiça, ela é louca porque a natureza humana, onde tem homem, tem falhas. E o pior é que a maioria dos homens, cada um quer ser melhor do que o outro. Eu sou fulano não de tal. É mesmo, é? Não? Eu não sou que nem fulano. Às vezes é pior, né? Natureza, nós temos que lidar com a natureza humana. Natureza humana é dificílima de lidar, por causa que ela varia. Como diz o Matheus, ela varia. A natureza do homem varia. Sabe o que é variar? Variar é porque um dia uma coisa. Não é bipolar, não. Não. É porque existe maldade de gente boa, existe bondade de gente ruim. Ou seja, o homem é meu bem e meu mal. Ele varia entre o bem e o mal. Está sempre na frente dele e dentro dele. O cara chegou para mim e falou lá: o símbolo do yin e yang é do Satanás e dos infernos. E é? Não. Segundo o yin e yang, é que o mal e o bem estão encaixados. Não, o mal não está encaixado com o bem. Por que não está? Sua alma é boa e sua alma é ruim, né? Que Deus tenha misericórdia de nós e nos converta a cada dia numa pessoa melhor. Esse animal mal que existe em nós, a gente não alimente. Mas alimente. Tá aqui, pastor. Como é que desperta a natureza? Vocês estão atentos, né? Estão atentos. Que bom. José, Cristiano Felipe, Jadina, Marli, Benedetto. Benedetto. Que bom, Benedetto. Sargento Marcelo Oliveira também. Maria Aparecida, Isabela Nogueira. Paz e luz, pastor. Amém. Ironildo Vasconcelos, Maiara Silva, Sandra, está nos ouvindo, Marilene, da Ilha do Marajó, Malu Maninha, Yolanda Barreiros, Nazaré, Yolanda, já falei, Cleomar, Frederico Cacheta, o nosso doutor. Tudo bem, doutor? Rockline, Marigene, Orleide Rodrigues, Simone está nos ouvindo. Aqui, Benedetto, Deus te abençoe, Benedetto. Eduardo Luiz, sabe as palavras, pastor? Amém. Roselene Ferreira. E então, pastor, tem como pedir revelação
Deus? Tem. Marivete, Deus abençoe. Sandra Silva da Bahia, Miúcha, Valdir Danola de Brasília, Maria Josefina do Paraná, Leia, Enoque de Manaus, Adriana do Japão, Aida, não sei de onde é, Irene Soares, Edine, amém. Regina Maria de Paula, boa noite, pastor e sua família, obrigado. Pedro, estou ouvindo. Leila, está nos ouvindo. Leila Maria, Daiane, bem, daqui a pouco, Dulcineia, Diobedes, oi Diobedes, Francine de Tubarão, Santa Catarina, Deus abençoe. Ainda vou ver esse Tubarão aí. Tenho uma vontade de conhecer a cidade de Tubarão. Eu vou. Vamos lá, eu, a Cione e os nenequinhos. Vamos embora. Montado no jumento, a gente vai descer e vai chegar do outro lado dos países. Montado em roxinho. Heleno e Francisca em Oroz, ó. Que bênção. Deus abençoe, Heleno. Pois bem, gente. Deus abençoe grandemente. Olha, o que faz a natureza humana má despertar e o que faz a natureza humana boa despertar? Sentimentos. Sentimentos é o grande portal. A Bíblia diz que de tudo que você tem que guarda o teu coração, porque dele procede as fontes, os portais da vida. Então, quando o cara começa a desenvolver um mau sentimento de ódio, de rancor, de posse, de querer tomar, ele está alimentando o urso preto que tem dentro dele, e esse urso um dia vai dominar ele. Foi isso que aconteceu com Caim. Caim começou a alimentar um ódio do seu irmão, não porque o seu irmão tenha pisado no pé dele, não porque Abel tenha falado mal da mulher dele, não porque Abel deve ou devia alguma coisa para Caim, somente porque Abel foi aceito por Deus. Então Caim tinha raiva de Abel por suas qualidades. Então ele ficou botando isso na cabeça, foi alimentando o sentimento mal, até que o sentimento mal dominou sobre ele. O sentimento bom é você ter a oração do espelho aí no nosso canal, procure, viu? Oração poderosa para curar depressão. Depressão geralmente tem uma visão distorcida da vida. A mãe diz: você não presta, aí a mulher começa a dizer: eu não presto, sou safada, eu não presto, sou cachorra, eu não presto. E ela vai acreditando e vai implodindo, e quando isso vira hormonal, a cabeça começa a produzir menos hormônios ou mais, aí então a pessoa entra numa grave depressão. Então os sentimentos maus produz natureza má, os sentimentos bons produz natureza boa. Então toda a vida de Jesus Cristo foi baseada em um sentimento chamado amor. Se teve alguém nessa terra que amou, foi Jesus. Não vou dizer que nem você nem eu chegue ao grau dele, mas ele chegou a amar de verdade. E esse amar, além de gerar a natureza boa de Jesus, que Jesus era 100% homem, 100% Deus, ela protegeu esse sentimento, protegeu Jesus de ter a natureza má. No caso de Jesus, ele venceu em vida a natureza má, né? E quando morreu, aí então a sua carne foi totalmente liberta. Gilberto, tá me ouvindo? Obrigado, Gilberto. Estou aqui, pastor Eliette de Itapipoca. Então pense coisas positivas. Pense coisas positivas. Eu gosto muito de jornal, mas eu estou evitando tanto jornal. Que aí o cara fica com raiva, quer jogar uma pedra na televisão, e o cara tá lá, cada história, né? Então procure cultivar sentimentos bons, se você quiser um sentimento má. Olha, opa, errei. Chiquinho, me ajuda. Olha, cultive um sentimento bom para colher uma natureza boa. Cultive um sentimento mau para colher uma natureza má, né? Então é o seguinte: sentimento, rancor, ódio, raiva, ira, você deve se afastar disso aí, porque isso aí vai transformar o seu jardim interno em espinheiro, e esse espinheiro vai ser aguado, vai ser alimentado. Geralmente quando a pessoa faz alguma coisa errada,
Ele não faz na hora, deu na telha, faz. Geralmente ele fica pensando e repensando, pensando e repensando, até que aquele sentimento cresça e domine a natureza boa ou ruim dele. Para nós fazermos o bem, nós temos que alimentar a natureza boa. Até para dar uma oferta na igreja, você tem que pensar positivo. Eu vou dar essa oferta para Jesus. Mas se você fica, não, negócio, não é assim, não, quando você for dar a oferta, Jesus não vai receber. Porque você vai dar a oferta com pena. Mas rapaz, esse dinheiro eu podia comprar um pneu novo pro meu carro, podia comprar um negócio para comer na praia. Não. Por quê? Sentimentos maus. Procure a Bíblia como apoio. E procure os sentimentos bons, né? E como nós falamos muito hoje, para finalizar, identifique as naturezas das pessoas. Às vezes a pessoa está de lado do inimigo e não sabe. Mas o sangue de Jesus é poderoso para te proteger e me proteger. Pedir discernimento a Deus para ver a falsidade dos homens e se livrar do mal. Homem é muito perigoso. Tá entendendo? Porque se você se abre, eles entram e começam a perturbar a tua vida. Se você se isola, diz que você é orgulhoso, que você não presta, então é melhor que você fique assim. Cuidado com muita amizadezinha, que às vezes você está fazendo uma amizade com um porcão. O porcão está lá, é mesmo, né? Aí chega uma hora que esse porco se revolta contra você e pisa você com os pés. A Bíblia diz, te despedacem. Ou seja, arranca os pedaços. Evita a dependência de quem quer que seja. Ore a Deus. Faça seus negócios. Lute pela causa que você quer lutar. Se é um marido, se é uma empresa, lute. Mas não se entregue aos outros. Porque às vezes a pessoa dá um conselho, né? Eu conversando com um amigo meu chamado Evaristo. Evaristo trabalha com vidro, né? Hoje ele é um dos melhores profissionais de vidro aqui da minha região. E ele disse que no primeiro dia que ele foi mexer com vidro, ele perguntou lá ao vidraceiro profissional com quantos centímetros ia cortar o vidro. Então o vidraceiro já disse, com tantos centímetros. Então ele foi conferir e viu que aquilo era uma bomba. O outro vidraceiro deu um número totalmente errado, para ele errar nos vidros, e o patrão dele